O esquecimento do passado constitui verdadeira misericórdia de Deus para com as suas criaturas, porquanto faculta o recomeço em novo corpo, sem a carga das lembranças tormentosas resultantes dos feitos negativos perpetrados em existências passadas. Outrosim, favorece com o ouvido das atividades nobilitantes e dos afetos especiais que hão constituído emulação para o próprio progresso. A recordação das ocorrências danosas acarretaria, sem dúvida, uma alta carga de sofrimento derivado do remorso, que dificultaria o prosseguimento dos compromissos elevados. Em consequência, poderia tornar-se um motivo de desânimo gerador de estímulos prejudiciais para o abandono dos deveres ou o medo de enfrentamento dos novos desafios. Ademais, a lembrança detalhada de determinados fatos traria à memória a presença de cômpares igualmente comprometidos ou pessoas outras vitimadas ou ainda responsáveis pelo desar, assim aumentando a animosidade em relação a esses últimos. Por outro lado, a revivescência dos momentos gloriosos, das afeições especiais, se de uma forma pudesse transformar-se em emulação para a continuidade do esforço, faria correr o risco de eleições especiais em detrimento de novas vinculações afetuosas, o que diminuiria o círculo de crescimento fraternal na busca da imensa família universal. Merece ainda considerar-se que a carga das lembranças da existência atual constitui já um grave comprometimento. Caso se adicionassem aquelas que provêm de experiências transatas, por certo perturbariam o mecanismo homeostático ou de equilíbrio do indivíduo, em razão de não ser possível suportar-se a soma de emoções que ultrapassam a capacidade de resistência fisiopsíquica. O organismo humano é portador de um limite de energia própria para suportar emoções e sensações até certo ponto, que, superado, se transforma em desajuste dos seus sutis equipamentos psíquicos, produzindo lesões irreversíveis. Por essa razão, muitos seres interexistentes que convivem simultaneamente nas duas esferas da vida, a material e a espiritual, quando não são moralizados ou não conseguem harmonizar o comportamento com a estrutura psíquica, derrapam em alucinações, em distonias nervosas e mentais de difícil recuperação durante a existência. O ser humano, apesar de ainda deter-se em faixa mais fisiológica do que psicológica, mais na sensação do que na emoção, já vem granjeando valores que lhe facultam liberar-se de algumas das constrições impostas pelos atos infelizes das reencarnações anteriores, que lhes pesam na economia íntima, gerando sofrimentos rudes, distonias afligentes e problemas outros na área dos relacionamentos interpessoais, dos conflitos sexuais, dos desafios econômicos e financeiros, levando a maiores descalabros, quando não a fracassos muito perturbadores. Tendo-se em vista que as divinas leis são de justiça, mas também de amor, cumpre que sejam restabelecidos os códigos de honra que foram desrespeitados e sejam recuperados os níveis de harmonia que os atos inditosos produziram. A reparação dos erros é, por isso mesmo, inevitável, não sendo necessário de forma inexorável que essa recuperação se dê exclusivamente através do sofrimento. Jesus lecionou que o amor cobre a multidão dos pecados, e diante da mulher equivocada que lhe lavou os pés na casa de Simão, dominada pela ternura e pelo arrependimento da existência insensata que se permitia, liberou-a de maiores sofrimentos, confortando-a com a sugestão dignificadora: por muito amares, teus pecados são-te perdoados. Certamente não a liberou das consequências dos atos insanos, porque essas viriam naturalmente como resultado do mau uso do livre-arbítrio. Demonstrou-lhe que, através do amor, pode a criatura reabilitar-se de quaisquer ações nefandas que se haja facultado,
desde que se empenhe na reabilitação, que é a grande meta de todo aquele que busca crescer e ser feliz. Assim, desde os primórdios da fenomenologia mediúnica e parapsicológica, os investigadores da psique humana detectaram que nos seus arquivos atuais se encontram os registros dos comportamentos passados, que, de certo modo, estão a ditar-lhe novos procedimentos ou repetições de gravames que se esculpiram como agentes de perturbação. O ser humano é a medida de si mesmo. Autoconhecer-se, penetrando-se cada dia com um esforço para a identificação da sua realidade atual como passada, constitui o grande desafio que está aguardando resolução firme e dedicação contínua de cada qual. Todo investimento de amor e de interesse pela autoiluminação deve ser aplicado em favor do processo evolutivo, de forma que não cesse o anelo pelo crescimento interior, pela ampliação dos recursos ético-morais e intelectuais, produzindo sem cessar para o bem e para a vida, na qual irrefragavelmente se encontra em curso.